pessoal, tudo bem com vocês? Bem, a gente vai começar aqui agora aqui. A ideia é que hoje a gente falar um pouco sobre a trilha, né? O primeiro dia de vocês conhecerem um pouco como vai funcionar a trilha. Eu tô vendo a sua câmera mexer, mas eu não tô vendo o áudio. Se tiver alguém me ouvindo aí. Ah, foi, pode. O delay tá acontecendo, mas Tá. tá acontecendo. Pessoal, quem estiver ouvindo aí, só dá uma confirmada aqui pra gente acompanhar, tá? Pra mim vai dar um delay. Mas vamos lá, então, bem, em primeiro lugar, dar os parabéns a vocês por estarem aqui, tá? Hoje é o primeiro dia nosso da trilha. Hoje a gente vai falar sobre modelo de negócio e a gente vai discutir um pouco sobre o Lean Canvas. Talvez para algumas pessoas isso seja novo, para outros não. Mas bem, ao longo aqui do processo aqui a gente vai conversando. Vocês podem mandar mensagens aqui, a gente vai tirando dúvida, beleza? E é isso. Então, primeira coisa, já posso dar boa noite para vocês. Eu quero falar um pouco para vocês do que é a Tec Vitória, de onde surgiu, como surgiu, em que momento que a gente está hoje e até a gente chegar e falar um pouco sobre a trilha, tá bom? Então, qual que é o futuro com relação à história da Tec Vitória? A Tec Vitória foi fundada ali em 1995, no ano passado a gente completou 30 anos, e durante esse período todo a gente ganhou uma expressividade, não só estadual, mas a nível nacional. A Tec Vitória hoje para vocês terem ideia, nós temos pessoas aqui do Brasil todo. Essa é a nossa segunda trilha, a primeira também nós tivemos pessoas de todo o Brasil participando. Então, não é uma trajetória que hoje está restrita ao estado do Espírito Santo e muito menos ali na Grande Vitória, que é onde a gente está sediado. Beleza? Nosso objetivo é impulsionar o crescimento econômico e promover mudança significativa no mercado, principalmente através da inovação, atuando aí dentro do ecossistema de inovação. Tranquilo? Aqui a gente está falando sobre o nosso compromisso agora. Nosso compromisso, então, como eu já tinha falado com vocês, é trabalhar essa questão da inovação com vocês, mostrar como que essa gestão focada na inovação, ela gera um impacto significativo nos negócios. Então nós temos como objetivo trazer esse aprimoramento, principalmente para contribuir para a criação de novos produtos com soluções inovadoras. Trabalhar isso dentro desse meio para que as novas ideias já surjam com esse conceito. E aí eu quero deixar isso muito claro aqui para vocês, que inovação não necessariamente é tecnologia, tá, gente? Todo momento quando a gente fala aqui, a Tec Vitória é uma incubadora de base tecnológica, mas inovação não está restrito a isso. A gente vai aprofundando aqui durante o processo, eu posso tratar um pouco sobre isso, mas para isso não ficar restrito, tanto que os exemplos que eu vou dar, a gente não vai ficar engessado nesse modelo somente de startups, de soluções inovadoras que têm aplicativos, mas de forma geral para que vocês possam perceber que a inovação ela é um processo. A inovação é uma questão de cultura também e sim, tecnologia é a possibilidade de você escalar isso mais, exponencializar, mas ela não é o objetivo central, ok? Então, hoje nós já temos mais de 80 startups graduadas, foram 25 milhões captados até 2025, que nós tivemos aí de empresas que nós conseguimos captar, mais de 200 talentos formados durante esse processo de incubação e mais de 3.700 profissionais inseridos nesse sistema. Aqui pela Tec Vitória nós já tivemos startups, alguns já conhecem a Tec Vitória até por algumas delas, mas além de a gente ter a gente está falando do PicPay, nós temos a Pessora, nós temos a Destiny Já, a Mito Games, a Sempre Design, a Aratu, a Desales, a Etauri e a Motora AI. Então nós somos diversas startups que já passaram por aqui, que hoje já ganharam o mercado nacional, algumas já ultrapassaram essas fronteiras, e o nosso objetivo é que a gente consiga ajudar vocês que estão aqui a tirar essa ideia de vocês do papel, começar a validar e ver se realmente aquilo que vocês encaram como uma dor do mercado, se o mercado encara da mesma forma e pagaria para resolver ela através da solução de vocês. Tranquilo?
E qual que é a metodologia de incubação aqui na Tec Vitória? A Tec Vitória chegou hoje, a gente pode falar que está na sua melhor versão. Em 2024 nós somos reconhecidos como um case de sucesso na 34ª Conferência da Emprotec. Por quê? Por serviços prestados ao Sebrae. Nós somos a incubadora que mais prestou serviço pelo Sebrae através do Sebrae Tech. E nós recebemos esse reconhecimento como uma das soluções que mais tem garantido o processo de incubação a nível nacional. Beleza? Continuando aqui. O que agora a gente já começa a entrar na trilha? O que é a trilha? Ela é um programa 100% gratuito para transformar ideias de negócio. E o que a gente tem durante esse processo aqui da trilha? Nós vamos ter oficinas, mentorias, nós vamos ter conteúdos práticos para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. Beleza? Então, já antes aqui para a gente começar, só para vocês terem uma ideia, foram 32 inscritos durante esse processo agora e nós temos aqui 26 selecionados. Então, parabéns a vocês que estão aqui agora, que foram selecionados, que vão poder participar. Nós temos aqui propostas, projetos, né, digamos assim, do Distrito Federal, do Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Tá? E durante 4 encontros, nós vamos debater alguns frameworks que vão ajudar vocês a modelarem melhor esse projeto de vocês e validar se essa dor ela realmente é uma dor latente no mercado. Bem, meu nome é André Fonseca, eu estou aqui como analista de incubação na Tec Vitória. Eu também sou mentor e facilitador em outros projetos além aqui da Tec Vitória, atuando aí na Associação Brasileira de Startup, que é a BE Startup, atendendo o Sebrae. Eu também sou sócio de uma startup, que é a MediAssist, é uma solução voltada para a área de saúde. Nosso maior público é o Gov, nós atendemos também o B2B, mas o nosso maior público é o Gov mesmo. Sou mineiro, casado, sou pai, sou pós-graduado em Gestão da Inovação pelo IFES, tenho MBA em Marketing e Negócios Digitais pela Bia Academy, MBA em Gestão de Projetos pela FGV e a minha graduação é na área de Comunicação. Quem quiser depois se conectar, tá aí o meu LinkedIn, o link aí para quem quiser me achar, vai me achar lá como André Fonseca mesmo, tá? Vai ser um prazer. Depois, quem quiser conectar, bater um papo, conversar, eu fico à disposição. Bem, eu me apresentei. Apesar do delay que a gente está aqui, entre um intervalo e outro, eu acabo vendo depois o que vocês vão mencionar, mas eu queria saber um pouco sobre vocês também. Para quem é de Minas, vai saber bem aqui quem é esse aí. Esse é o repórter Thiago Reis, ele faz cobertura de esporte em Minas Gerais. E ele vai para os estádios e ele tem um bordão que é seu nome e seu bairro. Então ele pergunta às pessoas qual o nome dela e de que bairro que ela está vindo. Então isso é muito comum por lá, quem é de Minas conhece bem. Eu queria fazer isso aqui com vocês, eu queria que vocês mandassem aqui no chat aqui o nome de vocês, a cidade que vocês estão falando e fale aí em até 15 palavras aí o que é a solução de vocês para que todos possam conhecer o que vocês resolvem de forma geral. Vou dar um tempinho para vocês escreverem, beleza? Vamos lá. Vamos lá, eu vou lendo aqui, tá, pessoal? Rosineide Bernardi, proprietário da Mestre Turismo, Aventura e Treinamento. Rosineide, você não está conseguindo nos ouvir? Não entendi, porque você conseguiu até mandar aqui os dados que eu pedi. Tá, beleza. Felipe. André, Vila Velha. Nós somos vizinhos, então eu moro lá também. Mais um. Thay Ruiva, também de Vila Velha. Beleza, Rosné. Anderson, Vitória. Minha proposta é um geolocalizador com proposta de segurança para pessoas LGBT. Tranquilo. Vamos lá, vamos preenchendo aí. Enquanto vocês preenchem aqui, eu já vou seguindo aqui.
Aproveitando aqui nesse momento, antes de eu passar para a próxima fase, eu quero falar um pouco com vocês aqui, enquanto vocês colocam, sobre como vai funcionar o trilha aqui para vocês. Esse é o primeiro encontro, nós vamos ter mais 3 encontros ainda, tá? Vocês já receberam no grupo de vocês qual que é a programação, mas eu quero falar um pouco aqui para vocês com relação a isso. Hoje, após esse encontro aqui, vocês já vão receber a partir de amanhã acesso a uma plataforma nossa que é a StarTech. O que vocês vão encontrar dentro da StarTech? Lá no StarTech vocês vão encontrar a gravação de hoje, vocês vão encontrar framework para poder desenvolver a atividade que a gente vai dar aqui até o final desse encontro de hoje. Qualquer dúvida, vai ter o grupo. No grupo estão presentes, além da equipe da Tech Vitória, também mentores. Então cada um de vocês vai ter um mentor exclusivo que vai acompanhar. Qual que é o papel desse mentor? Esse mentor ele vai ali ajudar vocês a realizar a atividade daquela semana. Eu quero aproveitar e até agradecer a cada um deles aqui. O mentor aqui ele é voluntário, ele vem aqui para poder ajudar e apoiar vocês. Então ele está ali para dar um suporte, ele vai poder fazer um encontro semanal com vocês. E no grupo vocês conseguem tirar dúvida com eles ali também, e até mesmo com a própria equipe da Tech Vitória, tá bom, gente? Então, é assim que vai funcionar. Qualquer dúvida a gente fica à disposição. Com relação à StarTech que eu falei com vocês, entre amanhã e quarta-feira, todos vocês vão ter acesso. A atividade que vocês vão desenvolver, vocês vão entregar até a próxima segunda. Na próxima semana eu vou falar um pouco com vocês ainda mais sobre o StarTech, onde você vai poder trazer mais pessoas do seu time para dentro, mas nesse momento aqui agora, quem vai ter acesso é somente quem cadastrou, tá? Quem inscreveu o projeto. Vocês vão receber no e-mail que vocês escreveram, e então, a partir daí, no grupo, quando vocês tiverem acesso, qualquer dúvida, vocês nos acionem por lá, ou se até quarta-feira não tiverem recebido ainda o link, vocês podem nos acionar lá também, beleza? Continuando aqui então eu vi já todo mundo, o Arthur aqui de Cariacica, tem gente, boa parte de Vila Velha, Vitória, mas isso era natural, tá gente? Que das 32 inscrições, inclusive 28 foram aqui do Espírito Santo, beleza? Anchieta, a gente atende a Rosinéria de Anchieta, a minha startup atende a prefeitura de lá também. Vila Velha, beleza? Serra. Tranquilo, pessoal. Vou seguindo aqui então. Vamos lá. Quais as referências que a gente vai usar aqui hoje aqui, tá, para discutir? O Business Model Canvas, que é a referência do Lean Canvas que vocês vão ver aqui hoje. O livro de Lean Startup do Eric Ries e o Hung Lean, que vocês vão encontrar aqui também. A gente vai usar ele muito como referência. Esse material pode ajudar muito vocês no dia a dia. Vocês vão encontrar o livro para comprar, vocês vão encontrar ele para baixar, disponível gratuitamente. Então, fiquem à vontade da melhor forma. Tem gente que consegue ver no digital, tem gente que prefere o físico, mas essas são algumas referências. Lógico que para que vocês vão começar a empreender, principalmente que vocês estão entrando nesse mundo da inovação, cara, tem muito mais livro, muito mais coisas para poder vocês acompanharem. Mas aqui, para a aula de hoje, essas são as referências. Beleza? Começando aqui então com o Lean Canvas. O Lean Canvas, então, ele vem do Ashmaru, que ele escreveu o livro aí, o Hung Lean, e ele tem aí como uma origem muito o Business Model Canvas, só que o Business Model Canvas ele tem uma forma de atuar, que eu vou mencionar para vocês, enquanto o Lean Canvas a gente vai focar muito ali na validação da dor que é existente, se esse modelo de negócio de vocês é viável necessariamente, principalmente se a dor ela faz sentido. Então, o que é? O Business Model Canvas, ele foca principalmente na estrutura do negócio, se o seu negócio tem viabilidade ou não. Já o Lean Canvas que a gente vai trabalhar aqui hoje, ele foca na validação da hipótese. Eu imagino que talvez tenha alguns de vocês aqui que já estão um pouco na fase avançada, talvez alguém já tenha um protótipo mínimo, mas, de forma geral, pelo que a gente viu de todos que se inscreveram, vocês ainda estão na fase de hipótese, que é o quê? Eu tenho uma ideia a partir de um problema que eu identifiquei, e eu quero trabalhar ela aqui durante o processo aqui da trilha de inovação. Então, durante esse momento, a gente vai trabalhar o Lean Canvas. Por quê? Nós precisamos validar se essa hipótese que você entende como dor, se ela realmente é. Então, o que ele se difere ali, além desse conceito do foco de cada um deles, entre o Business Model Canvas e o Lean Canvas? Ambos têm 9 quadros, só que tem 4 quadros neles que são diferentes.
No Business Model Canvas, ele foca muito ali nos quadros que estão diferentes. As parcerias principais que você vai precisar, talvez, para fazer com que isso funcione o seu projeto, atividades chaves para que o seu negócio aconteça, relacionamento com o cliente, como que ele vai funcionar, e recursos principais para que aquilo aconteça. Já no Lean Canvas, a gente vai tratar muito sobre o problema. Qual problema você realmente está resolvendo, qual a solução que você quer entregar com ele, qual a vantagem competitiva, por que alguém deveria deixar de resolver o problema hoje da forma como resolve, para resolver através da sua solução que você está propondo. Então, qual que é a vantagem, o que torna você competitivo e mais interessante no mercado do que a forma como ele está atuando. E métricas chaves que mostram que você está no caminho certo, para que você siga aquele caminho que você está esperando com relação à sua solução. Quais são os indicadores que mostram que você vai seguir o caminho certo? Então, o Lean Canvas tem esses 4 pontos que são diferentes do Business Model Canvas. Eu vou entrar aqui com relação a essa vantagem competitiva, só antes de detalhar um pouco mais à frente. Talvez muitos de vocês aqui vão falar, não, mas a minha solução não tem concorrente. Galera, todo mundo tem concorrente, tá? Seja direto ou indireto. Você pode vir com uma solução muito interessante que ninguém tem algo similar, mas se a dor é uma dor que já está no mercado, alguém já está resolvendo ela de alguma forma paliativa. Então, alguém que está resolvendo de uma forma paliativa, ela vai ter que deixar de resolver daquele jeito para resolver através da sua. Então, a sua solução vai ter que ser muito boa para convencer alguém a sair do modelo atual e ir para o de vocês. E esse modelo que ele usa hoje já é um concorrente indireto de vocês. Tranquilo? Então, vamos lá, para a gente aprofundar. Então, esse é o quadro do Lean Canvas. Vocês vão ter acesso a ele, tá, gente? Lá no StarTech. Lá vocês vão conseguir preencher, vão conseguir ver, visualizar ele. Então, o quadro segue essa lógica de numeração. Tranquilo? Então, ele tem aí a numeração, são 9 quadros, e aí a gente sempre tem essa lógica para começar ele. E aí a gente vai começando essa lógica, a primeira dela é o problema. Qual que é o problema que eu identifiquei no mercado? Então, entrando aqui na tela de problema, por exemplo, que a gente... Opa, só um minutinho. Fugiu aqui, pressão de problemas. Então, vamos lá. Entrando na tela de problema, então quais são os problemas que você resolve hoje, que você entende que... Só um minutinho, gente, a gente está com delay. Vamos lá. Então, aqui na tela problema, até a marcação em azul está no local errado, ela é no primeiro quadro aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, é o primeiro quadrinho do lado esquerdo, tá, do Lean Canvas. Só para situar vocês, é esse primeiro quadro aqui, que estava na tela anterior. Então vamos lá. Quais são os problemas que você resolve para o seu cliente hoje que ele está enfrentando? O que você acha que esse cliente está passando que para ele é um problema? Vamos lá, eu vou tentar dar exemplos aqui para vocês. Suponhamos que eu queira desenvolver uma plataforma de gestão financeira pessoal. Cara, eu entendo que as pessoas hoje estão usando Excel ou usam o próprio sistema do banco dele, onde ele tem conta, mas às vezes ele tem 2, 3 contas e ele não consegue organizar. As plataformas existentes hoje não estão ajudando ele, ou ele faz uma planilha de Excel paralela e isso está incomodando ele. Sempre ele não consegue ter dados em tempo real, ele não consegue ter clareza de onde está indo o gasto dele, como que ele poderia economizar. Então, eu entendo que ele passa por esse problema. Esse problema dele está incomodando ele muito e ele tem tentado encontrar soluções o tempo todo. E ele já tentou, criou planilha própria, já baixou alguns softwares e não conseguiu se adaptar muito bem. Isso para ele faz parte, porque para ele precisa administrar isso. Isso é uma questão de controle dele para ele poder se organizar. Então, não é que ele precisa olhar talvez a planilha todos os dias, há aquelas pessoas que fazem isso, mas ele, cara, semanalmente, ele precisa ter uma visão de como que está a situação dele, conseguir projetar futuro, conseguir projetar para daqui a 2, 3, 4, 5 meses, projetar para daqui a 1 ano, e para isso, hoje, da forma como ele atua, não funciona. Aqui tem uma chamada muito forte que é essa, cara, se apaixone pelo problema do cliente. Por que eu vou falar isso muito aqui sobre apaixonar pelo problema? Vocês estão aqui para resolver uma dor. Às vezes essa dor, ela começou por uma experiência de vocês, tá?
vocês identificaram um problema que vocês passaram, um problema de vocês no dia a dia, e aí, a partir daí, vocês levantam a hipótese de que tem mais gente que sofre com isso. Cara, provavelmente sim. A questão é, quantos sofrem com isso? O sofrimento dele é igual ao seu? O que te incomodou, incomoda ele tanto quanto te incomodou? Ele já tentou resolver isso de alguma forma? Porque o problema, para ele ser latente, ele tem que estar incomodando a ponto das pessoas estar tentando resolver de algum jeito. Porque existe assim, não quer dizer que a sua hipótese de problema não seja um problema. Mas se não é um problema que incomoda ele, de tal forma que ele está acostumado com aquilo, ele não está buscando solução. Se ele já busca a solução é porque está incomodando. Ou, vamos dar um exemplo, voltando aqui para o exemplo que eu dei sobre uma planilha de controle financeiro. Cara, eu mesmo sou um que gosta de usar o Excel. Eu já tentei usar algumas plataformas e não me dei muito bem com ela. Hoje eu uso o Excel e me adapto bem a ele. Se você vem com uma solução como essa, você vai ter que ser muito bom para eu largar meu Excel, que eu estou há anos padronizando ele, sempre faço um ajuste ou outro, então não vai ser tão simples. Outra coisa, o meu Excel foi a alternativa que eu encontrei. Se não me incomodasse nada, nem o Excel eu usaria, ficaria ali só por conta de olhar meus extratos no banco e seguiria, mas não me incomodava, eu precisava ter uma visão. Então eu desenvolvi a minha própria planilha. Tem gente que usa outras plataformas, tem gente que vai usar planilha, tem gente que não usa nada. Então cara, o quanto essa dor incomoda. Entenda, não vai incomodar todo mundo, mas ela tem que incomodar um público suficiente para que para que o seu negócio, o seu projeto seja financeiramente viável. Você nunca vai atender todo mundo, mas qual o percentual mínimo para você atender que seria o suficiente? E aqui entra num conceito que a gente não vai trabalhar, não vai aprofundar dele, mas fica válido para vocês, que é o conceito do TAM sem som. TAM é tamanho total do mercado que você vê. Então, poxa, hoje, quantas pessoas precisam fazer controle? Se a gente falar que a nível Brasil, com 200 milhões de habitantes, desses 200 milhões, uma metade dele está na fase adulta, por exemplo. Poxa, então eu tenho 100 milhões aí que hoje, de alguma forma, precisam controlar suas finanças. Quantos deles estão realmente ativos financeiramente? Com emprego, com trabalho ou empreendendo? Qual o percentual disso? Quantos deles são adeptos a tecnologias? Aí eu vou pegar, a gente pode classificar isso por idade, por região. Então, tamanho total do mercado. Eu tenho 100 milhões de pessoas hoje que estão na fase ativa e que poderiam usar isso. O SAM eu poderia falar, eu vou direcionar para o mercado do Sudeste. Eu quero saber quantos estão na região Sudeste, que é onde eu vou aplicar. Eu vou tentar atuar. E aí o som um mercado realmente que faz sentido para mim. Cara, o meu mercado é quem já tem no mínimo 2, 3 contas e tem dificuldade de administrar isso, e aí talvez você já caia para um percentual ali que fala, poxa, se eu conseguir chegar em cerca de, se eu pegar desse mercado, de que pelo menos 5% dele, 3%, isso depende muito, já vai ser um mercado gigante. E aqui vale um ênfase assim, mercado B2B, às vezes você vai querer pegar ali 5% do mercado. No B2C, para quem tem produto voltado direto para o consumidor final, às vezes você não precisa nem de 1%. Às vezes 0,5% desse mercado seu já é um mercado gigantesco. Imagina, por exemplo, que você, vamos lá, o iFood. Cara, ele tem os dois lados. Eu tenho o mercado B2B, que são os restaurantes, e eu tenho o mercado B2C, que é o consumidor final que vai fazer o pedido. Se eu tiver em pelo menos 20% dos lares do Brasil, eu já estou absurdamente. Se eu estiver chegando em 5% dos lares do Brasil, eu já estou infinitamente com um mercado gigantesco. No caso já de restaurantes, por exemplo, poxa, aí talvez eu já quero um percentual maior. Eu quero estar ali em mais ou menos 20, 30, 40% do mercado, porque esse é um público menor. O B2C é um público maior. Então depende do negócio de vocês, beleza? Então, continuando aqui depois de problemas, a gente vai para segmentação de clientes. Aqui é a hora que eu identifiquei um problema, eu tenho clareza de qual problema que é, o tanto que ele incomoda, o tanto que as pessoas sofrem com ele, mas agora eu preciso saber quem sofre com ele. Quem que está passando por isso no dia a dia? Qual que é a característica dessas pessoas? Quem está sofrendo com isso? Qual que é a rotina dele? Qual que é o cotidiano? Quais deles são mais importantes? E aqui eu vou falar sobre um outro conceito chamado curva de adoção, que é a curva de adoção da inovação. Como funciona isso?
normalmente, quando uma inovação surge, você tem os primeiros ali que vão aderir, que é o que a gente chama de early adopters. São as pessoas que, cara, independente, não sabe nem o que vai fazer com aquilo, mas aquele cara vai aderir à inovação porque ele é curioso, ele é adepto à inovação, ele quer estar vendo alguma coisa nova. Toda vez que surge ele já baixa, não sabe nem o que vai fazer com aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o WhatsApp surgiu, eu trabalhava numa empresa que só no meu andar, eram 8 andares, só no meu andar tinha mais ou menos 50 pessoas. E lá dentro tinha essa pessoa. Esse cara, quando surgiu o WhatsApp, ele foi o primeiro a baixar no andar. Ele não sabia nem com quem ele ia conversar. Mas para ele era interessante, tudo que surgia de novo ele baixava. Então ele estava ali interessado nisso. Esse cara, como ele não tem ninguém para conversar, ele vai propagar para outras pessoas. E aí normalmente ele vai encontrar outras pessoas que vão aderir, que representa ali em torno de 12, 13,5% de pessoas que vão olhar também, que gostam de inovação, só que ele já vai conseguir ver um propósito naquilo. Ele não vai só pela curiosidade da inovação. Ele já começa a dizer, cara, isso pode ser útil, isso pode ser interessante. Aqui a gente está falando de entre 15% a 16% então das pessoas que vão aderir no primeiro momento. Esse pessoal vai garantir com que vocês começam a ter a primeira receita, vocês tenham os primeiros clientes, vocês começam a ter a movimentação. Só que nessa curva de adoção, ela é um gráfico que ela começa a subir, você conseguiu os 16 primeiros por cento ali desse público seu. Existe ali o que a gente chama do Vale da Morte, que é um abismo. Se você conseguir ultrapassar isso, você consegue continuar nessa crescente, nessa curva. Caso contrário, você morre ali, porque você não conseguiu ultrapassar esse público. Agora eu volto para o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp é a mesma coisa, ele teve os primeiros que aderiram, depois que converteram outros e que foram convertendo e subiram. E aí você chega num platô nessa curva. Então você chega ali no topo, não é que dali para frente agora você vai cair em volume de usuários. Não quer dizer que a sua solução vai deixar de ter funcionalidade, mas ela não vai ter mais o ritmo de crescimento, porque agora você pegou o público todo. Pegando esse exemplo ainda do WhatsApp, ou seja, ele pegou o público todo, dali para frente quem entrar é interessante, mas não vai fazer muita diferença, porque ele alcançou o público que ele queria, ele está agora num nível bem interessante. Quem é essa pessoa na curva na descida? Meu pai. Meu pai é o cara que entrou no WhatsApp mais tardio, ele não é um cara que entrou ali no começo, mas ele não impacta tanto mais agora, ele é o cara no final da curva na descida mesmo. Ele não impacta, mas é isso mesmo, o crescimento, ele vai ter o platô dele, depois ele começa a diminuir, porque você pegou a maior parte. Então, quem é esse público que sofre hoje com aquele problema anterior que você falou que ele tinha? Que tipo de problema que ele precisa resolver no dia a dia? O que é que incomoda ele? Então, assim, ter clareza de com quem vocês vão atender, isso é importante. Não queiram atender todo mundo. A sua solução pode até servir para todo mundo, mas você não desenvolve a solução pensando em todo mundo. Vou pegar o mesmo exemplo aqui. Não adianta eu querer desenvolver uma plataforma, um aplicativo para gestão financeira e achar que o André vai reagir de um jeito, o meu pai vai reagir do mesmo jeito, que o pai de vocês reagiu, o avô vai reagir, ou o adolescente que entrou. Cada um tem comportamentos diferentes. Então a questão é, você pode sim atender todo esse público, mas quem é o público inicial que eu preciso trazer, que depois vai converter para os demais? Qual a dor? Quem mais sofre com isso? Quem está incomodado com isso no dia a dia e que pagaria por isso agora? Entendeu? Então isso é ter clareza de com quem eu vou atender. Porque se você achar que vai atender todo mundo, você começa a criar um monstrinho. Porque seu primeiro público ali, vamos supor, o jovem, você vai entrar para atender ele. E aí ele te fala, pô, seria legal se tivesse isso. E aí você quer atender. Aí você tem um ou dois ali acima de 45 anos. Você começa ali, você tem um público de jovens que está focado, você tem aproximadamente ali seus 50 primeiros usuários. Seus primeiros 500 usuários, primeiros 1.000 usuários, 2.000, 3.000. E aí de repente começa a entrar. E você tem ali cerca de 20 usuários que começa a te pedir algo, podia ter isso também. Você tenta atender esses 20, você talvez prejudique os outros 2.000 que estavam na sua linha de atuação. Então não perca o foco de com quem é o seu público-alvo que você quer mirar. Ao longo do processo você pode até ajustar, mas não queira atender todo mundo, porque senão você começa a criar um monstro e aí aquele público inicial começa a falar, cara, eu entrei aqui nessa plataforma porque ela era interessante, mas ela começou a deixar
de ser do jeito que era. Se vocês entrarem ali nas lojas ali do Google Play ou na loja da Apple, quem tem a Apple aí e usa, cara, o que mais tem nas avaliações é isso. Poxa, era muito bom no começo, depois mudou. É isso. Querer atender todo mundo, querer ficar fazendo ajuste para agradar todo mundo, pode ser um problema. Isso eu estou falando de aplicativo, mas vale para tudo, tá, gente? Vale para quem está criando alguma coisa que é física, não dá para tentar agradar a todos, beleza? Então, continuando então, agora você tem clareza de qual problema você resolve e para quem você resolve, a gente vai então para saber qual que é a proposta de valor. O que você entrega como proposta de valor? E aí entenda, ninguém compra a tecnologia de vocês. O cara quer comprar a solução. Você resolve um problema que eu tenho. Eu não compro a furadeira para ter uma furadeira em casa. Eu compro a furadeira porque eu preciso fazer um buraco, porque eu preciso colocar um quadro na parede. Então, porque se eu encontrar se uma fita adesiva eu conseguir resolver, eu não preciso da furadeira. Se eu conseguir com um prego, eu não vou precisar dela. Então, entenda o que eu tenho que o meu cliente precisa resolver. Então, qual que é a minha proposta de valor? O que você entrega para o seu cliente? Como que eles percebem o valor que você entrega? Cara, a partir do momento que eu comprei aquela furadeira, eu consegui resolver meu problema. Porque antes eu não estava resolvendo dessa forma. O prego não era tão legal, não estava firmando, não resolvia todos os problemas, era um caso ou outro. Fita adesiva não segurava o que eu precisava pregar por lá, uma fita dupla face. Então, o que ele quer resolver no final? Todo mundo quer resolver alguma coisa. Então ele compra a solução para isso que ele quer resolver. Ele não compra só tecnologia. E aqui, na próxima tela, eu vou falar um pouco mais sobre a solução. E aqui fica essa característica. As pessoas têm muita mania de falar muito sobre como que é a sua solução, o tipo de tecnologia que tem. Cara, entende o seguinte. Quando você vai numa cafeteria e vai tomar um café, você quer um café bom. Você quer um café que te agrade, que atenda o seu paladar, que tenha harmonia com aquilo que você vai decidir comer junto. Você não quer saber qual a máquina que ele está utilizando. Não faz sentido saber que máquina de café que ele usa ali. Eu quero saber, meu café é bom, vai chegar quente, vai entregar, vai me atender, vai ser rápido o atendimento. É isso. Não me interessa qual a marca da sua cafeteira, não me interessa qual a formação do seu profissional que faz esse café. Não é essa a minha proposta, tá? Que eu estou buscando. Eu quero um café, é isso. Então, quem contrata vocês quer a solução. Como você vai resolver, ela não afeta muito para quem está contratando não, beleza? E aí, para vocês terem uma clareza muito boa com relação a isso, sobre a proposta de valor, existe um framework chamado Lean Canvas, que é do proposta de valor especificamente. Ele é um espelho, tá? Para quem está vendo aí, ó, o círculo ali seria o lado do cliente, que é o perfil do cliente. Já do outro lado é o mapa de valor, que é aquilo que você entrega para resolver do cliente. Então, se vocês pegarem ali na ponta do lado direito, no círculo, você tem ali que são as tarefas que seu cliente precisa resolver. Cara, eu preciso tomar um café, porque eu amanheci, eu fui direto para... Não deu tempo de tomar café em casa, então eu vou passar numa padaria e vou tomar um café por ali, porque dali eu já vou para o meu trabalho. É mais rápido, porque às vezes eu chego no trabalho e não tenho o café que eu quero. Vamos pegar um outro exemplo, o Uber. Cara, por que eu preciso pegar um Uber? Porque eu preciso ir até uma festa, ou eu preciso ir para uma reunião de trabalho, ou eu preciso ir a um casamento. Ele tem uma tarefa. Eu preciso chegar até um local por isso, isso e isso. Aí, na parte de baixo ainda desse círculo, tem as dores. Qual a dor que esse cara tem? Cara, eu estou sem carro, ou meu carro está sem gasolina, ou eu não gostaria de abastecer porque eu estou indo numa festa, eu não gostaria de ir de carro porque eu estou indo em uma festa, e eu quero aproveitar a festa, e se eu for de carro aí eu não posso curtir, porque depois eu tenho que me preocupar com a volta. Então ele tem algumas dores nesse processo dele. Então ele não quer pegar, por exemplo, um táxi, porque cara, o táxi nem se eu não consigo às vezes, sabe, ter claro, fica muito caro, ou o atendimento não é da mesma forma. E aí, qual que é a expectativa dele? Aí já vem para essa parte de cima do círculo, que é o que ele espera. Cara, eu espero conseguir um carro onde eu tenha segurança para ir, e eu saiba quanto eu já vou pagar antecipadamente, eu saiba se aquele motorista é um motorista bom, porque ele está sendo avaliado, eu ter a possibilidade de pagar, seja no cartão de crédito, ou pagar direto ali, ou seja no débito, eu ter condições de fazer isso e ter segurança.
Saber que eu vou para aquele lugar e quando eu voltar eu vou poder pedir de novo esse carro e ele vai chegar e eu não vou ter que me preocupar com estacionamento, com nada nesse sentido. Entendendo qual que é o lado do cliente e quais são as dores dele, as tarefas dele e o que, que ele espera nesse processo, eu começo a fazer o meu outro quadro, que é o espelho que eu falei com vocês. Então, voltando ao quadro do cliente aqui, do lado direito, você tem as tarefas dele. Então, no outro quadro aqui, que é o quadrado, você tem do outro lado ali na ponta da esquerda, que é a sua proposta, o que as suas tarefas que você decidiu resolver. Então, eu tenho isso para fazer, o cliente tem isso para fazer. Então, do outro lado, você tem a sua solução que vai resolver isso. Então, eu preciso ter controle da minha gestão financeira. A minha planilha o meu aplicativo vai te dar condições através de um dashboard que você vai conseguir enxergar toda a sua vida financeira. A minha solução vai funcionar via mobile e também desktop. Então, eu consigo ver isso no celular, eu consigo ver isso no computador, eu consigo ver isso em tempo real. Se eu atualizo aqui, ele está atualizando automaticamente também via banco, ele tem acesso a tudo e resolve isso. Dentro das dores que eu tinha, eu vou pegar como exemplo o Uber, tá, gente, para ficar mais fácil. Então, como tarefa, eu preciso ir até uma festa e eu preciso pegar de um carro para chegar até lá porque eu não quero dirigir. Então, qual que é a minha solução? Poxa, é um aplicativo onde eu conecto você a motoristas que vão te levar onde você quiser e eu conecto o motorista a esses passageiros. Qual que é a minha dor? Minha dor eu não quero ir de carro porque eu quero aproveitar a festa e eu não quero ter que dirigir. Eu quero talvez tomar um drink por lá, tomar uma cerveja, fazer o que for e voltar tranquilo. Se eu for de carro, não vou poder fazer isso, porque tem blitz. Então, qual que é o meu analgésico para essa dor? Entenda sempre o quadro como espelho. Qual que é o analgésico? Cara, eu vou te oferecer um carro que você vai ter condições de ir sem problema nenhum e na hora de voltar, um aplicativo funciona 24 horas, você vai poder pedir sem problema nenhum e voltar com segurança. Não vai ter que se preocupar com estacionamento, com nada disso. O que eu espero? Eu espero satisfação ao longo desse processo. Eu quero ir e voltar de forma segura, eu quero saber quanto que eu pago, eu quero saber o custo disso, eu quero ter segurança entre a minha ida e a volta. No meu aplicativo você vai conseguir saber quanto que você vai pagar antecipadamente, você vai ver a avaliação do seu motorista, ver se faz sentido você ir com ele, você vai poder escolher a forma de pagamento, tudo isso de forma mais tranquila. Beleza? Continuando então, indo para o próximo quadro, a gente vai ali para a parte que é da solução. E aí aqui a gente falou então sobre o problema, a gente falou sobre quem é o cliente que você está resolvendo esse problema dele e a gente falou qual que é a sua proposta de valor. E agora a gente fala da solução. E aqui, lá no problema eu falava com você, se apaixone pelo problema. Aqui eu já falo, não se apaixone pela sua solução. Aqui tem uma armadilha muito grande, tá? Isso é muito comum e é natural, não é crítica a nenhum de vocês. Mas provavelmente cada um de vocês aqui está pensando em uma solução e fala, cara, minha solução ela é única, eu não encontrei nada parecido no mercado, ou ela vem para resolver um problema de algo que já tem no mercado e não está atendendo. Então, assim, a pessoa se apaixona muito pelo produto. Cara, minha solução resolve isso, a minha solução ninguém tem nada parecido, os clientes não vão conseguir competir, ou a tecnologia usada, hoje é muito comum, todo mundo fala, minha solução usa IA. Então, cara, não é que a sua solução você não deva gostar da sua solução. Afinal de contas, é seu projeto, você precisa tocar ele e a primeira coisa que você precisa é, de alguma forma, gostar desse projeto, porque você vai encontrar muitas barreiras no meio do caminho. Se você não estiver motivado em levar ele adiante, você tem um problema realmente. Só que a sua solução ela pode mudar ao longo do processo, se no processo de validação você identificar que o seu cliente não tem necessariamente aquela dor que você imaginou. Então por exemplo, naquele quadro ali, se a sua anterior que eu mostrei para vocês, se a expectativa do seu cliente é uma e a sua solução não atende, não adianta você tentar colocar a sua solução de qualquer forma, porque falar, meu cliente não entendeu. É uma frase muito comum, as pessoas falam, cara, meu cliente não entendeu ainda a solução, preciso educar ele primeiro, ou o mercado não estava preparado. Então, cara, todo mundo gosta da minha solução, mas não compra. Então, cuidado com isso, porque é muito comum, quando você está muito apegado à sua solução, você fica resistente a mudar. E entenda, você veio aqui talvez por um problema pessoal que você identificou, mas a sua solução ela não está sendo desenvolvida para você, ela está sendo desenvolvida para o mercado.
Então não é você que tem que ser o único a estar satisfeito com ela, mas o mercado tem que querer. Cara, papel aceita tudo. Então você pode desenhar o seu plano de negócio inteiro aqui, desenhar o seu Lean Canvas e falar, cara, vai ser isso, vai ser aquilo, mas o mercado é que vai dizer. Então quando você se apaixona muito pela solução, você começa a ficar resistente quando o mercado começa a rejeitar ela toda ou rejeitar parte dela. E para isso existe um termo que a gente usa na inovação, principalmente startup, que é pivotar, que é o quê? Às vezes você vai mudar o seu projeto como um todo, ou às vezes você vai mudar parte dele. Você não precisa mudar ele todo, talvez. Às vezes você só precisa mudar uma parte. Cara, durante o processo meu de validação, eu descobri que meu cliente passa por essa situação. Então, a minha solução não vai atender 100%, mas se eu ajustar parte dela, ela atende. Eu não vou mudar o meu propósito do que era que eu queria entregar, mas eu vou mudar parte dela, entendeu? Então, vamos lá. E aí, então, tendo clareza com relação a essa parte de solução, ela responde à expectativa do cliente? Se o cliente, diante daquilo que ele espera, ela vai responder? Da sua solução, considerando as dores que ele tinha, ela vai conseguir resolver alguns problemas que você citou anteriormente lá no quadro de problemas? Ela resolve aquilo? Existe alguma tecnologia dentro dela que faz dela algo de como diferente, algo que possa fazer com que gere uma percepção de valor por parte do seu cliente? A sua solução vai usar alguma coisa que ele vai conseguir perceber, vai, cara, eu optei por isso por conta desse motivo? Então, é bom ter clareza sobre isso, mas nunca se apaixone pela sua solução, beleza? O Gabriel aqui até falou, realmente não se apaixone pelas soluções, pode travar o seu projeto. O ideal seria ter 2 times, desenvolvimento e comercial. O comercial, eu acho que aqui, o JGR falou, acho que é porque assim, o comercial é o cara que vai estar ali na frente e vai estar lidando no dia a dia com o cliente. Esse cara ele é a linha de frente, ele vai conversar, ele vai escutar. E o desenvolvimento é o cara que vai, cara, eu vou desenvolver com base no que você trouxer para mim. O que você trouxer eu desenvolvo. Isso é comum quando tem uma startup que tem desenvolvedores somente, ela tem uma agilidade muito grande em desenvolver a solução, mas eles têm uma dificuldade muito grande também em validar com o cliente, porque ele começa a desenvolver com base naquilo que ele acredita e ele tem dificuldade de entrevistar, de conversar com o cliente, de entender se aquilo é uma dor mesmo ou não, tá? Continuando, a gente, então como eu estava falando com vocês, não se apaixone pela solução de vocês, porque, cara, até aqui vocês têm uma hipótese, vocês não têm garantia de nada de que isso vai dar certo. E aí tem uma frase do Mike Tyson que fala muito bem isso. Todo mundo tem um plano, até tomar o primeiro soco na cara. Então, cara, papel aceita tudo. Quando vocês vão para a linha de frente e começam a perceber que o mercado não responde, não fique resistente. Não tente insistir ao extremo com a solução de vocês. E aqui eu não estou falando para vocês desistirem do projeto de vocês, mas é entender qual adaptação que dá para ser feita para que ele continue e não ser resistente a não mudar nada, tá? E é isso que a gente chama de pivotar. Você não precisa mudar o projeto como um todo. Talvez isso possa acontecer, mas toda solução que já chegou até hoje para a gente aqui, talvez ela não precisasse mudar ela toda, ela precisava mudar parte. Ou, às vezes você vai mudar o público, tá? Às vezes você enxerga que você está mirando para um público e o público que te quer é outro, completamente diferente. Vou dar um exemplo da minha situação. A minha, na startup que eu sou sócio, que é de saúde, nós desenvolvemos ela muito focado no médico. Cara, e ela tá ali para resolver um problema do médico, tá? A gente resolve o problema do paciente indiretamente, mas o nosso foco é resolver o problema do médico, é como que ele toma decisão ali rápido com o paciente que está na frente dele. Então a gente está ali para apoiar ele. No primeiro momento, então, a gente estava muito focado no médico, esse cara vai usar e tudo. Só que a gente percebeu, durante ao longo do processo, que quem usava a nossa solução não era o médico. Era o enfermeiro, era o técnico de raio-x, eles que usavam e subsidiavam o médico ali com o resultado que a gente entregava. Então, o médico atendia o paciente, mandava para frente, que era para o enfermeiro ou técnico de raio-x, dependendo da situação. Esse técnico de raio-x fazia o raio-x do paciente, pedia o nosso parecer e ele voltava para o médico. Então, ou seja, a gente estava muito focado na experiência de usuário, pensando que esse usuário seria o médico, e não necessariamente. E aqui vale uma característica para a gente entender. O meu público-alvo continua sendo o médico, continua sendo os hospitais,
eles é que me pagam a minha conta. Ou é o médico que me contrata diretamente, ou é o hospital. O mais provável é o hospital, tá? Mas o meu usuário não é esse médico. Então, às vezes, a solução de vocês que vendem, por exemplo, para o B2, está pensando em alguma solução para o B2B, ou B2G, ou até mesmo B2C. Vamos pensar numa escola. Cara, meu público eu quero gerar uma melhor educação, eu quero que os alunos estejam preparados talvez para um vestibular. Cara, esse é o seu usuário. Mas o público que contrata você são os pais. Então, ter clareza disso, o que é valor para o pai? O que ele enxerga como valor e que ele iria escolher a sua escola ou sua plataforma para ajudar o filho dele. No caso, se for uma empresa B2B, e aí eu falo, cara, eu vou aumentar as vendas, cara, eu preciso conversar com o comercial, eu preciso conversar com o TI, eu preciso conversar quais as áreas dentro da empresa que vão ser afetadas com a minha solução. Ah, o meu produto é voltado para o B2G. Cara, quem contrata vocês provavelmente vai ser o prefeito ou a secretaria da pasta que vocês atendem, se for de educação, se for de turismo, se for de saúde. Mas o seu usuário não necessariamente é ele. Então você agrada sim o seu cliente, o que ele quer ver de impacto, cara, eu quero ver um dashboard, eu quero conseguir enxergar a gestão da minha empresa aqui nessa tela, mas eu não vou operacionalizar isso. Então você precisa conversar também com o usuário, tranquilo? Então não se apaixone pela solução de vocês, não se apeguem tanto a ela, entendam ela como o pontapé inicial, mas que ela pode ser alterada ao longo do processo, com base no que vocês vão validando, com base na experiência que vocês vão tendo com o cliente. Tranquilo? Continuando, aí o próximo quadro a gente vai falar de canais. Aqui onde que os clientes vão encontrar vocês? Como que vocês vão ser abordados pelos clientes? Site, Instagram, WhatsApp? Qual o caminho que esse cliente vai ter para encontrar vocês de alguma forma? E qual que é o custo que vocês têm com um canal como esse? Pensando aqui no B2C, eu não vou citar nomes, que talvez provavelmente alguns de vocês vão conhecer, e até porque é um case legal, mas eu não vou citar. Tem, principalmente quem trabalha ali como empresa, a pessoa desenvolve a solução e ele vira ali uma influência na solução, ele vai pegar alguns canais, ele vai tentar pegar pelo Instagram, ele vai pegar pelo TikTok, ele vai pegar o Facebook, LinkedIn, e às vezes ele encontra, às vezes ele mira um canal e, cara, não era o canal que mais estava aderindo, e o outro, quando ele decide testar, dá muito certo. Tem um case, inclusive aqui no estado, de uma pessoa que começou pelo Instagram, hoje está muito grande no Instagram, mas o que fez, inclusive, o Instagram dela crescer foi o TikTok, porque no TikTok ela viralizou. E aí, consequentemente, essas pessoas procuraram ela no Instagram. Mas eu já conheço um outro case que o cara cresceu muito, foi no LinkedIn. Não foi nem no TikTok, nem no Instagram, muito menos no TikTok. Normalmente o perfil do TikTok ele é as pessoas são um pouco mais resistentes. Então, entender quais os canais onde eu vou encontrar meu cliente, isso é importante. A gente vai discutir isso na próxima aula, onde vai tratar de persona, que eu vou tentar entender quem é meu cliente, onde que ele está, quais são as redes sociais que ele usa, e aí a gente vai tratar disso um pouco mais no próximo encontro. Aí a gente trabalha um pouco isso. Ter clareza de quais os canais eu vou usar me ajuda a fazer a minha oferta da forma correta. A forma como você se comunica no LinkedIn não é a mesma que você vai se comunicar no Instagram. E provavelmente não vai ser muito menos a que você vai comunicar no TikTok. Então, saber como é que você vai interagir com esses clientes é importante. E quais são os canais. Então, por isso que a gente primeiro conhece um pouco os clientes. Qual o perfil que ele é, onde que eu encontro esse pessoal, para poder saber quais os canais que eu vou utilizar e como eu vou abordar eles por ali. Tá? Saber como que esses clientes compram hoje, que às vezes sua solução, de alguma forma, como eu falei, vocês sempre vão ter concorrentes, diretos ou indiretos, tá? Então, se ele já encontrou um caminho para resolver parte do problema, mesmo que seja de forma paliativa, onde que ele encontrou? Onde que esse cara está normalmente? Com quem que ele interage? Como que funciona isso? Tá? Poxa, meu público, por exemplo, é o X, e esse público vamos lá, Ana, 25 anos, ela não é casada, ela estuda, vai para academia, ela usa muito Instagram, usa muito TikTok, cara, então eu preciso, esse é meu público, é uma pessoa parecida com a Ana, cara, então eu tenho que estar nesses canais onde a Ana está, porque aonde a Ana está, tem outras Anas iguais a ela, beleza? Então, por isso que é bom ter clareza de quais os canais que você vai utilizar. E agora, fontes de receita.
para qualquer projeto que você for atuar, ele precisa ser sustentável. Mesmo que for um projeto social que não tem fins lucrativos, ele precisa ser sustentável. Você precisa de recursos para manter ele rodando ali, beleza? Então vamos lá. Aqui no Fundo de Receita você precisa saber: seus clientes estão dispostos a pagar por isso? E como que eu sei se meu cliente está disposto a pagar por isso? Cara, se ele já tentou buscar um jeito de resolver o problema dele. Se ele já buscou uma forma de resolver o problema dele, ele já procurou outras soluções, ele já tentou contratar e não deu certo. Exemplo, poxa, eu já estou tentando organizar algumas coisas no meu dia a dia da minha parte financeira. Aí o cara já tentou o Notion, já comprou plataformas de gestão financeira, ele já usou o Excel, então ele já contratou algumas coisas, então ele está predisposto a pagar, ele só não encontrou ainda o ideal. Quando ele nem procurou, não quer dizer que a solução de vocês não tem viabilidade, mas você vai ter um esforço maior para convencer ele a pagar por isso, beleza? Quais produtos ou serviços eles já pagam hoje, que demonstram que ele de alguma forma está fazendo isso? Então é um pouco que eu falei agora. E como que eles preferem pagar? Cara, vamos lá. Vou dar um outro exemplo bem fora aqui de contexto. Academia, por exemplo. Academia tem muito isso. Poxa, você quer pagar um mês, o valor é X. Se você quer pagar por um trimestre, o valor é X com desconto. Se for por semestre, é valor X com desconto e mais um pouco. E assim vai. A questão as pessoas às vezes pegam o pacote ali anual por uma questão de valores mesmo. Cara, vou pagar de forma anual, mas nem sempre quer dizer que ela está satisfeita. Por quê? Cara, eu vou pagar anual, mas se eu não gostar da academia, agora eu estou travado aqui. Vamos pegar a Netflix. Você paga ali mensal, você sai a hora que você quiser. Você não está preso àquilo ali. Então, qual que é o modelo? Como que as pessoas que hoje já procuram uma solução parecida com a sua estariam predispostas a pagar? Seria uma receita mensalmente? Seria anualmente? Isso te dá previsibilidade de uma receita recorrente? Se a pessoa falar, eu vou fechar um pacote anual, pagando mensalmente, mas isso te dá receita recorrente, você já sabe quanto você vai receber. Para você, que é um empreendedor, é o melhor dos mundos. Mas e para ele? Será que isso é interessante? Será que você colocar dessa forma para ele vai fazer com que ele tenha uma adesão maior ou vai ser uma barreira de entrada para ele? Então, precisa entender como esses clientes. Isso tudo, gente, funciona muito através de pesquisa, tá? Ou de experiência, de ver como que já funciona com seus concorrentes, entender um pouco. Entenda, tudo que vocês colocarem aqui nesse primeiro momento no Lean Canvas, ela é uma hipótese. Por isso que o Lean Canvas ele é diferente do modelo de negócio, como eu falei lá atrás. O modelo de negócio está ali para ajudar vocês, ele está com foco em tornar o seu modelo de negócio viável. No Lean Canvas eu vou ver se a dor ela é latente e se você tem mercado. Aqui eu ainda não estou falando do seu negócio, eu estou validando se tem essa demanda no mercado. Beleza? Pulando aqui agora, a gente vai então para o quadro de baixo ali do lado esquerdo, que é a estrutura de custo. Para que essa sua solução, o seu projeto funcione, qual o custo que você vai ter para fazer isso? É funcionário? É contador? É internet? É freelance de alguma forma? O que eu vou precisar para que isso aqui funcione? É estrutura de servidor? É estrutura física? É estrutura com máquinas, computadores? O que você precisa para que isso funcione? Esses recursos, eles são caros? O que para início seria viável? Porque às vezes você fala, cara, para minha estrutura funcionar precisa disso, disso, disso e disso. Tá aí para começar. Você vai precisar de tudo isso? Você está preparado para tudo isso? Se não, a princípio, para começar, eu consigo rodar com isso aqui. Tem alguma parte do seu custo que dá para terceirizar? Que você não precise ter que parar para desenvolver, ter que ter um desenvolvedor exclusivo para aquilo, dá para terceirizar parte disso? Exemplo, dá para automatizar parte desse processo e reduzir esse custo? Então, ter clareza de quais os custos que você vai ter, e aqui eu não estou falando de colocar detalhes financeiros não, tá gente? Não precisa colocar, vou gastar X com desenvolvimento, X com contabilidade, não, eu só quero que vocês tenham clareza de que vocês terão custos ao longo do processo.
E aqui é para vocês começarem a enxergar isso. Porque às vezes, cara, eu vou desenvolver uma solução que no mercado hoje está custando X e eu vou entregar por Y, que é muito mais barato. Mas, você analisou o custo disso? Você já viu se realmente você consegue entregar mais barato? Se você entrar em uma competição com alguém por preço, você consegue segurar? Igual eu falo, eu já atendi, tá, como eu falei com vocês, além da Tec Vitória, atendo a BS Startup, e toda hora aparece alguém que quer competir com a iFood. Cara, você consegue realmente? Você acha que você chegar com preço mais baixo, você consegue competir? Você consegue concorrer? Cara, a campanha de marketing, olha os influenciadores que são utilizados, olha o nome todo por trás. Então, entenda qual que é o seu diferencial para ter muita clareza sobre isso, para você não achar que só preço, e ter clareza dos custos que você vai ter te ajuda a ter uma noção de, cara, eu consigo competir dessa forma, a minha operação vai se tornar sustentável por quanto? Então, isso é importante vocês terem. Então, para vocês terem uma clareza do Lean Canvas, a ideia é que quando você olhar para o quadro do Lean Canvas, você entenda, cara, esse é o meu modelo de negócio, é assim que eu ganho dinheiro, eu resolver esse problema para essas pessoas, com essa proposta de valor, com essa possibilidade de ganho e com esses custos. A ideia é enxergar, a ideia é que qualquer um que olhar para o quadro de vocês, do projeto de vocês do Lean Canvas, consiga falar, pô, isso que é seu projeto? Eu consigo ter clareza. Aqui não é para ter detalhamento de custo, não é para ter detalhamento de com quem conversar, com quem não conversar, isso é uma outra fase. Mas é você enxergar o seu projeto e falar, então é isso que eu preciso ter para ir à frente. Pô, é isso. Então beleza. Sem isso aqui, qualquer coisa que eu seguir, às vezes eu vou seguir muito sem norte. Entenda que isso é hipótese. Às vezes você erra nesse processo que você desenhou, mas pelo menos você tem um norte para seguir aqui. Beleza? Próximo quadro aqui, que é o métricas chaves. Aqui é a hora que vocês precisam ter clareza de quais indicadores mostram se vocês estão ou não no caminho certo. Então, por exemplo, se eu tenho uma plataforma, qual indicador que me mostra que eu estou no caminho certo? Número de usuários ativos? Número de usuários que entram todo dia? Tempo de uso deles dentro da plataforma? Porque assim, eu desenvolvo uma plataforma e aí, poxa, eu tenho várias pessoas entrando o tempo todo. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil aqui. Em 2017, eu tive a oportunidade de visitar o Banco Inter, lá em Minas Gerais. A gente foi visitar a estrutura, conversar com o pessoal da inovação e do comercial, e eles tinham em média, em número de downloads do aplicativo do Inter, em média quase 3.000 downloads dia. Cara, vocês acham que todo mundo que baixava usava o banco? Então cara, o número de downloads pode ser um indicador, mas e se ele baixa e não usa, não deposita R$1 ali dentro? Então, quais indicadores vão medir se eu estou no caminho certo para ter tração, para ter sucesso no meu negócio? Então, pode ser a frequência de uso do meu cliente, se ele renova, o churn dele, se eu perco poucos clientes ao longo desse processo, eu tenho ali a cada 10 clientes meus, quantos saem, quanto tempo eles saem, que aí seria o LTV, quanto tempo esse cliente fica comigo, quantos eu perco por mês. Então isso são alguns indicadores. O CAC, que é o custo de aquisição de cliente, quanto me custa um cliente hoje? Porque eu preciso reduzir esse custo. Se hoje esse cliente me custa X, cara, daqui a 6 meses ele tem que me custar X menos 1, menos 2, o que for. Mas eu não posso ter o mesmo custo inicial, porque quanto maior o meu volume de clientes, menor tem que ser o meu custo. Eu preciso reduzir, porque senão a operação também não se torna sustentável. Então, existem algumas métricas que vão nortear se vocês estão no caminho certo. Se eu não tenho como medir, eu não tenho como saber se eu estou indo no caminho certo. Então, eu preciso ter condições de medir o meu processo, para ver se eu estou nesse caminho certo ou não. Beleza? Continuando aqui, então, o próximo quadro, vantagem competitiva. Aqui é a hora que vocês precisam ter clareza. Por que alguém vai deixar de fazer o que está fazendo hoje, da forma como está fazendo hoje, para usar a sua solução? O que você tem que não pode ser copiado ou comprado? Poxa, cara, eu já estou há muito tempo nesse mercado, eu conheço ele muito. Entenda, tecnologia não é barreira de entrada, tá, galera? Tecnologia hoje, qualquer um consegue superar. É só a gente ver as IAs que estão aí hoje.
A mesma IA que hoje tá à frente, pode ser que o mês que vem ela não está mais. E a que vai estar à frente daqui 2, 3 semanas, pode ser que ela não seja a mesma daqui a um mês e meio. É só a gente ver isso celulares, cara. Hoje a gente sabe, você compra um celular e, cara, mês depois, ele já não está tão atualizado como deveria. Computador é a mesma coisa, e assim vai, tudo está sendo dessa forma. Então, tecnologia não é diferencial competitivo, que fique muito claro para vocês. Principalmente quem ainda está pensando, eu uso IA. Cara, todo mundo está usando IA hoje de alguma forma. E quem não está usando é porque não viu necessidade ainda, que eu acho pouco provável. Mas não é diferencial mais. Tranquilo? Lá atrás a gente falava muito, cara, que inovação era um diferencial da empresa. Cara, inovação hoje é sustentabilidade da empresa. Inovar hoje é se tornar competitivo, é se tornar sustentável. Então, o que torna a sua solução diferente e que ninguém vai conseguir copiar de forma tão rápida? Copiar todo mundo em algum momento vai, tá? Agora, o que vai impedir com que ele copie de forma rápida? Porque você lança uma solução hoje e já existe um concorrente similar a você, mas que não entrega a mesma coisa. Cara, se você entrar no mercado, será que ele não pode te copiar? Afinal de contas, ele já está no mercado há mais tempo. O que impede ele de copiar e fazer o que você está fazendo? Tá? Então, você tem que ter alguma vantagem competitiva que faça com que a pessoa vire e fale, eu vou largar o que eu estou fazendo e vou para aqui. Então, poxa, eu vou deixar de comprar um curso X e vou para o seu porque existe comunidade, existe aqui um nível de atendimento diferente, as pessoas são engajadas aqui. O que me faz para aderir ao seu curso ou não aderir a outro? O que faz eu aderir à sua plataforma e não aderir a outra? Às vezes é marca forte. Poxa, eu já venho de uma marca forte, eu estou criando aqui agora uma outra, então eu já estou reconhecido. Cara, é acesso exclusivo direto comigo, pessoas vão conseguir conversar, ou uma proximidade maior, ou um atendimento personalizado. O que faz de vocês uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes hoje? Isso precisa ter clareza para vocês saberem qual passo que vocês vão dar. Tranquilo? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no bate-papo, tá? É tranquilo. Então, tem um delay, mas a gente vai se ajustando aqui, beleza? Vamos lá. E aí, vamos pegar um exemplo aqui, eu falei com vocês logo no início ali do Uber, então eu vou pegar o exemplo do Uber aqui para vocês, para a gente terem um exemplo do que seria. Vocês estão vendo aí então, né, o link Canvas aí de exemplo, que é o do Uber. Vamos lá. Então, pegando aquela sequência que a gente fez, qual que é o problema que o Uber identificou? Mobilidade urbana nos grandes centros. Mas quem sofre com isso? Que é lá na outra ponta, que é o segmento de clientes. Passageiros e motoristas. Tá? E para isso, qual que é a solução que você vai ter? Cara, eu vou tornar útil o espaço ocioso de carros particulares. Um monte de carro na rua, esses carros estão aí vazios, às vezes esse cara está sem renda, por outro lado tem pessoas na rua que estão precisando ir de um lugar para o outro. E qual que é a oferta de valor que você está entregando? Taxa on demand, sem pagamento em viagem, você consegue pagar pelo próprio aplicativo. Qual que é a vantagem sua? Cara, ganhos aí, se pensar no motorista, ganhos de até 7 mil mês ali para o motorista. Cara, quais são os canais que as pessoas vão poder usar te encontrar? Aplicativo mobile, mídias sociais. Então, tem várias possibilidades. Quais são as fontes de receita? Pagamento pelas corridas e segmentos prêmios e outros. Que aí você tem o UberX, tem o Uber Black, você tem várias possibilidades ali de receber. Se a gente pegar outros exemplos também que tem, vamos lá. Você tem o YouTube que começou de uma forma, com publicidade, e aí você tem ali agora, você pode fazer assinatura para evitar ver as publicidades. Então, cara, existem várias possibilidades de receita. Qual que é a estrutura de custo? Desenvolvimento, no caso aqui do Uber, que ele pensou, desenvolvimento de plataforma, vendas e marketing, salário e pagamento dos motoristas. E quais são as métricas que direcionavam ele, mostravam que ele estava no caminho certo? Número de motoristas afiliados ao aplicativo. Aqui, gente, a lógica é um resumo, tá? Tem muito mais coisa. Vocês vão encontrar mais coisas com relação, se vocês forem aprofundar, dar um Google aí, vocês vão achar muito mais coisa do Uber. Mas aqui é só para vocês terem uma noção de um link Canvas do Uber, de como que vocês vão poder fazer o de vocês. Então cara, para quem eu resolvo, qual o problema que eu resolvo, como eu resolvo, que é a solução, qual que é a minha oferta de valor, qual a vantagem que eu tenho em relação aos outros, quais os canais eu vou utilizar, quais as métricas que mostram que eu estou no caminho certo, qual que é a minha estrutura de custo e qual que é a minha fonte de receita. Como que eu vou ganhar dinheiro com isso.
Entenda, mesmo para quem fala, cara, meu projeto é social, ele não tem fins lucrativos, mas ele precisa sustentar. Como que vai ser? Vai ser através de editais? Vai ser através de doações? Alguma fonte de receita tem que ter. Por quê? Se a minha fonte de receita são editais, cara, quais editais que tem hoje que poderiam financiar meu projeto? Se a minha fonte de recursos são doações, cara, eu preciso validar se as pessoas teriam interesse em doar para o meu projeto. Porque senão, como eu falei, papel aceita tudo. Vocês vão desenhar, é bonito, mas depois não encontram ninguém que queira doar. E aí, se for compra, mais ainda. Se é o meu modelo de mercado é de venda, cara, eu preciso encontrar quem vai pagar por isso. Beleza? Continuando. Aqui quero trabalhar com vocês aqui, fazer aqui um mão na massa, tá? Vamos fazer um mão na massa, a gente testar aqui um modelo de negócio. Aí aqui eu já não vou pegar um modelo de negócio que tem tecnologia, nada nesse sentido, mas para vocês se situarem. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui então. Vamos lá. Indo que vocês estão vendo o quadro do Lean Canvas então em branco, tá? E a gente vai trabalhar aqui com uma hamburgueria delivery. Só que o que tem nessa hamburgueria delivery? Um cardápio customizável, onde o cliente vai poder escolher seus ingredientes, fazer o pedido via chatbot e ao final saber quanto pagou. Quais são os diferenciais que vai ter? Cara, customização. Ele vai poder escolher quais os itens que vão ter nesse hambúrguer dele. Já que a maioria das vezes, às vezes ele pede um hambúrguer e tem um item aí que ele não come, ele vai lá e tira e joga fora. Ou ele acaba descartando. Então ele descarta isso porque ele não gosta, não era o que ele queria. Meu caso mesmo, eu gosto muito de hambúrguer. Mas quem aqui nunca pediu um hambúrguer, cara, e na hora que chega, o alface eu vou jogar, porque ela já murchou. Não quero aquilo ali mais, ela cozinhou durante esse processo até chegar. Então, às vezes, já que eu vou jogar fora, eu tiro. Não vou pedir ela para pôr ali. Tem gente que não gosta de picles, e assim vai. Já tem gente que gosta. Então, e assim vai. Então, a possibilidade de customizar. E aí, com isso, ele vai saber, a partir do momento que ele está customizando, quanto que ele vai pagar realmente por aquilo que ele tem interesse em comer. Beleza? Então, vamos lá. E aí, vale uma adendo aqui com relação a essa possibilidade, que vocês podem ver que eu não falei de aplicativo. Eu estou falando de um chatbot. Então, todo mundo tem muito, aqui eu vou colocar antes de partir para a próxima tela, as pessoas têm muito esse hábito de achar que precisa ter um aplicativo. E aí eu queria que cada um de vocês analisasse. Cara, no celular de vocês hoje, quantos aplicativos nativos vieram nele e que vocês nunca usaram? Por que eu faço essa pergunta? Por que alguém ia querer baixar o aplicativo de vocês? O quão útil é o aplicativo de vocês que eu preciso ter ele no meu celular? Com que frequência eu vou usar ele que eu falo, cara, preciso desse aplicativo? Urgente. Às vezes as pessoas começam a pensar, cara, eu vou desenvolver um aplicativo, uma solução para salões de beleza para as pessoas poderem fazer agendamento. Cara, com que frequência eu vou ter isso no dia a dia? Tá? Não estou falando que não tem, só preciso pensar nessa solução. Eu vou desenvolver uma plataforma de saúde onde as pessoas vão poder acompanhar o histórico dela de saúde, sabe? Eu vou em um hospital e eu sou atendido. Aí eu vou em outro, eu sou atendido. Eu vou em outro, sou atendido. E eu gostaria de ver esse histórico de todos os hospitais que eu fui, poder acompanhar ali. Cara, não é que isso não possa ser útil. Mas será que o seu cliente pagaria só para poder ver como é que foram as consultas dele, os exames dele, o histórico dele? Talvez ele seja um usuário. Entenda, não é que a solução, e aí é que eu vou pegar nessa ênfase com relação ao pivotar que eu falei com vocês. Não é que a solução não possa ser viável, mas provavelmente o cliente está errado. Talvez o seu cliente quem vai pagar por isso? Cara, o hospital. Se eu puder ter acesso aos dados de todos os pacientes, de todas as consultas que ele já fez, isso vai me nortear melhor para eu poder direcionar qual o tratamento que eu vou fazer com ele. Então, me dá mais eficiência, ao invés de eu ficar pedindo exames desnecessários, porque eu já tenho aqui o histórico. Agora, talvez o paciente não pagaria por isso, mas um hospital pagaria. Porque tornaria mais eficiente, ao invés do médico ficar pedindo exame o tempo todo, que às vezes vai sair caro, a saúde pública, o exame sai muito caro, filas de espera para fazer exame. Cara, se eu conseguisse ter o histórico desse paciente, evita algumas coisas. Então tá vendo? É só direcionar o seu público. Não é que a solução é ruim, mas o problema que você quer resolver não é um problema que é latente para o cliente, mas ele pode ser latente para outro. A solução faz sentido, só não faz sentido para aquele cliente, tá? Continuando aqui então o caso da hamburgueria,
E aí foi por isso que eu falei, no caso a gente chegou nesse ponto que eu falei, era muito por conta do aplicativo. Será que realmente um aplicativo é necessário? Será que hoje, poxa, todo mundo já usa o WhatsApp? Será que eu não posso ter ali um chatbot funcionando ali para não ter que fazer ele baixar mais um aplicativo que ele vai usar uma vez por mês ou uma vez por semana? Se for de uso diário, ok. Se não, será que isso não vai ser uma barreira de entrada? Ele falar, poxa, vou ter que baixar um aplicativo, mais um aplicativo no celular? Então, fiquem atentos a isso. Aí, por isso, entra naquilo também que eu falei com você dos canais. Quais canais esse cliente quer te achar? Às vezes não é o aplicativo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para essa hamburgueria. Essa hamburgueria, ela existe, tá, galera? Depois, quem quiser procurar, vai encontrar ela aí no Instagram. Many Burger. Ela surgiu em João Molevade, uma cidade do interior de Minas. Eu morava lá na época. Eu falei que eu sou mineiro, mas eu sou de Belo Horizonte. Mas eu morei um tempo lá. E como que essa solução, que essa hamburgueria surgiu? Eram universitários. João Molevade tem uma característica de ser uma cidade universitária. Lá a gente tem a UFOP, a UENG, tem a DOCTO, que é privada, e tem essas duas públicas. Então muita gente vai morar lá para poder fazer faculdade. E esses estudantes acabam pagando por moradia e tal. A maioria deles ali, o pai banca esse tempo tá ali, mas manda aquele valor regrado. Tá aqui para você comer, morar, e estudar. Então eles pensaram, cara, se a gente tentar montar uma hamburgueria na República. E aí eles montaram a hamburgueria e o pedido era feito todo pelo WhatsApp. Você entrava em contato com o WhatsApp, recebia o cardápio, escolhia o que queria, você falava ali o número do que você queria e de volta você recebia ali já o valor de quanto que era. E entenda, muito rápido, tá, galera? Você manda o número e mandava de volta. Hoje a gente fala muito de automação, eles já estavam fazendo isso ali em 2018, aproximadamente. Em 2018 eles já faziam isso. Até um pouco antes, eles já estavam fazendo esse processo todo. Então vamos lá, quais são os problemas que eles identificaram? Clientes insatisfeitos com ingredientes fixos em hambúrgueres, ou seja, cara, o hambúrguer já vinha pronto e ele não queria aquele item, já estava ali. Desperdício de alimentos por itens indesejados. Falta de praticidade e personalização em pedidos por aplicativos tradicionais. Hoje até, se você vai no iFood, por exemplo, você pode ali escolher um hambúrguer e escolher ingredientes a mais. Mas você realmente já vem um hambúrguer já padrão ali. Às vezes você tem um campo de observação que você vai tirar. Essa galera já fazia isso antes por lá. Para quem que era no primeiro momento? Eles focaram em jovens adultos entre 18 a 35 anos, que ou moravam sozinhos, ou eram de república, e que precisavam comer, queriam pedir comida rápida ali, acostumado a pedir delivery com certa frequência, queriam uma outra opção. Entenda que na época ela foi a primeira hamburgueria de hambúrguer artesanal, tá, na cidade. Ainda não tinha hambúrguer artesanal por ali funcionando. Pessoas com restrições alimentares ou preferências específicas e consumidores que valorizam personalização e controle do que consomem. Qual que era a solução deles? Menu customizável, com montagem de lanche ingrediente por ingrediente. Interface prática e acessível para pedidos via WhatsApp, Instagram ou webchat. Funcionava por esses 3 canais. O mais comum era o WhatsApp mesmo. Qual que era a proposta de valor? Monte o seu hambúrguer do seu jeito e pague só pelo que você realmente quer comer. Direto no chat, sem aplicativos. Qual que era a vantagem competitiva deles? Eles customizavam e o pedido era via chatbot. Você não tinha que baixar aplicativo nenhum. Quem aqui tem o hábito de pedir lanche sabe disso. Cara, quando você vai pedir lanche, às vezes você encontra um Instagram de uma hamburgueria nova, de uma pizzaria nova, e ele fala, tem lá o link para pedir direto pelo aplicativo dele. Porque assim, fica caro para ele manter, ele quer tentar sair do iFood. Mas cara, aí eu volto aqui pela questão do aplicativo que eu falei com vocês. Pensa, eu vou baixar o aplicativo de uma pizzaria que eu vou pedir pizza raramente. Porque às vezes eu não vou repetir a mesma pizzaria, eu quero experimentar outras. E por que eu tenho que ter o aplicativo daquela pizzaria para poder fazer o pedido ali? Aí eu faço pedido. Daqui a 3 meses que eu lembro de pedir ele de novo. Enquanto isso eu estou com o aplicativo ocupando espaço dentro do meu celular. Então eles tinham isso, que era o pedido via chatbot, não tinha necessidade de nenhum aplicativo. Quais eram os canais que os clientes encontravam ele? Instagram, WhatsApp, Facebook e o Google. Quais que eram as fontes de renda deles? Venda direta de hambúrgueres customizados e combos adicionais e bebidas. Qual que era o custo deles? Salário, impostos, marketing digital, internet e contador.
E quais eram as métricas chaves dele? Ticket médio por pedido. Então, poxa, se ele podia customizar. Mas, cara, quanto custa em média cada hambúrguer que sai daqui hoje? Recorrência. Com que frequência esses caras me pedem aqui esse hambúrguer? Indicação. Porque funcionou muito bem para eles, tá? Entenda que essa galera no primeiro momento eles focaram muito nos estudantes. Quando viu, a cidade inteira estava começando a pedir eles. Tanto que foi um susto, eles não estavam preparados para aquilo. Uma cidade de 80 mil habitantes, estudante tinha em média ali, sei lá, uns 3 mil, e de repente esses caras faziam muito pedido, entenda? Eram jovens, entre 18 a 22 anos, em média, a idade deles. Primeiro trabalho, nunca haviam trabalhado, e de repente montam uma coisa que explodiu. Tanto é que depois eles, a maioria estava fazendo engenharia, essa galera não quis tocar o projeto, e venderam a franquia para outro. Hoje essa franquia está em Belo Horizonte e funciona em uma outra cidade interior. Em João Molevade ela nem existe mais. Vou falar a verdade com vocês. Eu fui um do qual eles tentaram me vender, eu cheguei a cogitar, mas mudei de ideia no meio do caminho. Mas então assim, vocês entendem que aqui não tem aplicativo, tem uma proposta de valor clara, tem clareza de qual o problema das pessoas, tem uma vantagem competitiva muito grande, tinha clareza de quais os canais eles iam atuar e é uma estrutura de custo. Lógico que disso aqui eles aprenderam coisas do tipo, cara, não é só esse público que a gente vai atender. Esse outro público aqui, por exemplo, ele não pede um hambúrguer, ele pede 3 ou 4, que é família. Como é que esse cara vai fazer o pedido de 3, 4 hambúrguer? Cada hora ele vai mandar um pedido. Como é que vai ser esse processo de soma? Então eles tiveram que fazer ajustes. Porque no primeiro momento, vai fazer via chatbot, eu vou pedir um só. Aí o cara quer pedir 2, mas um ele quer de um jeito, o outro quer de outro. Como que era para receber isso do outro lado? Para poder fechar o pedido todo certinho, do jeito certo. E como que era a logística interna lá também. Eu cheguei a visitar eles, vi a estrutura, vi como que era feito, como é que era a saída, para poder a coisa fluir. E era muito rápido o processo deles, que eles conseguiam fazer. Era bem interessante nesse sentido. Então, a questão é essa. Vocês precisam ter clareza. Nem sempre o produto de vocês vai precisar ser um aplicativo. Nem sempre a tecnologia é o diferencial de vocês, ou ela é extremamente necessária. IA pode ser um bom caminho para vocês, mas entenda, antes de eu colocar IA, eu tenho que ter clareza do que eu vou automatizar, o que eu vou fazer aqui. Primeiro eu preciso validar e ter certeza. Tentem aprender primeiro o processo, antes de já querer sair automatizando tudo. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu abro para dúvidas, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Se a partir de amanhã, entre amanhã e quarta-feira, vocês vão ter acesso ao StarTech. O StarTech é uma plataforma que quando vocês logarem, vocês vão ter lá. Esse vídeo vai estar disponível lá, essa gravação de hoje da aula. Quem assistiu, quiser assistir de novo, ou quem não pôde estar presente aqui vai poder ver amanhã. Além disso, vai ter mais um vídeo lá de suporte para apoiar vocês. E a plataforma vai estar por lá também, para vocês preencherem. Vocês vão perceber que à medida que for preenchendo, ela já vai sendo preenchida automaticamente. Lá vocês podem exportar em JPEG, PDF, PNG e gravar para vocês. Quando vocês enviarem, do lado de cá a gente recebe e aprova ou faz observações em relação ao que vocês mandaram. Beleza? Era isso até o momento e fico à disposição caso alguém queira tirar alguma dúvida. Vamos lá, vou lendo aqui alguns comentários. Conforme avançamos, precisamos ajustar. Se estamos muito alienados na solução atual, podemos perder uma grande brecha e oportunidade. Antes se dizia nada se cria, tudo se copia, agora é tudo é clonável por IA. O ideal seria ter 2 times, que já tinham falado. Beleza. Pessoal, ficou claro para todo mundo? Alguma dúvida aqui? Vamos lá? Está diminuindo? Beleza. Pessoal, como ninguém está mandando dúvida aqui... tá. Eu vou dar um tempinho, porque, bem, eu estou falando que ninguém está mandando, mas eu tenho um delay aqui também, né? Quem quiser mandar, manda aí. Opa, beleza.
Ficou bem claro? Tá bom, beleza, Bruno. Certo, ficou bem claro para mim. Tranquilo. Vocês já estão lá no grupo também, tá, pessoal? Então, assim, vocês vão ter acesso a tudo por lá. Beleza? Tá claro? Chatbot versus app é igual privacidade? Cara, depende, tá? Chatbot versus app, se é privacidade. Depende de qual que é a sua proposta de valor e de qual que é a sua solução que você está entregando. Se é tão importante para o seu cliente esse nível de privacidade. Até onde a sua solução, o seu diferencial é a privacidade. Depende de qual que é o produto. Aí tem que ser analisado caso a caso, tá? Lógico, vamos lá, aplicativo de banco. Cara, vamos sentir mais confortável com o aplicativo do que por um chat ali. Então não vai dar certo. Então depende da solução, tá? Não existe uma resposta exata para isso aqui não. Foi o JGR Live que mandou. Beleza? Então não existe, tem que saber qual que é a sua proposta, de qual que é o problema que você quer resolver. Se o problema do seu cliente for segurança, cara, privacidade vai ser um diferencial sim. Mas há a possibilidade também, o chatbot é individual, ele não é coletivo. A Edvan Cassimiro disse que já elaborou uma vez, tranquilo. Ao longo da semana também vocês vão ter mentores lá, tá? No grupo de vocês, que podem dar suporte. Eliane, sim, não é fácil fazer o link canvas no sentido de que você precisa ter algumas informações, mas entenda que nesse momento aqui é muita hipótese. E aí eu vou voltar na ênfase aqui quando eu falei, não se apaixone demais pela solução, tá? Nesse primeiro momento é você desenhar as hipóteses daquilo que você acredita, do problema que você acredita que o seu cliente tem, de quem é o cliente que tem isso, de como que você vai ganhar dinheiro. Aqui ainda a gente não está falando de certeza absoluta, tá? Então procure não se apegar muito à solução, de preciso de muita informação, porque senão você trava. E aí quanto mais você demora a levantar esses dados ou ficar muito apegado a preciosismo, você vai se apaixonando pela solução, porque você vai vendo ela sendo construída, você vai se apaixonando por ela. E aí quando você leva isso para o mercado, você corre o risco de tomar algum negativo ou algum apontamento, e aí isso gera uma certa chateação. Quando a gente se apaixona muito pelo produto, a gente fica chateado quando a gente começa a ouvir coisas contra, sabe? Parece que o cliente não entendeu, poxa, não ficou claro para ele. Então assim, evita. Lógico que é importante você ter algumas informações, um pouco de conhecimento do mercado, mas não tenha preciosismo nesse momento, beleza? Porque senão quanto maior o seu preciosismo, maior vai ser sua paixão pelo seu produto e o que pode acabar gerando uma barreira ali na frente. Você respondeu da Eliane, não é fácil fazer o link canvas, precisa ter muita informação, conhecimento do mercado. Acho que essa você já falou. Vamos lá, Vitor. Quando eu entrego duas ou mais soluções, vários clientes diferentes, sendo esse cliente PF, PJ, Estado, como identificar meu público-alvo? Cara, vamos lá. Você pode ter uma solução que atenda os dois lados, sim, sem problema nenhum. Vou pegar o exemplo aqui, então, do iFood, tá? O iFood tem ali o cliente dele, que é o restaurante. Eu tenho ali os supermercados, que aí é o cliente PJ. E eu tenho o PF, que são os usuários. Eu preciso dele ali dentro. Não adianta eu convencer os restaurantes a entrarem no aplicativo se ele chegar lá dentro e não tiver cliente. Não adianta você for listar os problemas, por exemplo, suponhamos que o seu cliente é o PJ. Internet deu uma caída. Voltando aqui então, suponhamos que o seu... Só um minutinho, a gente está com delay. Voltando lá então, exemplo. Suponhamos que você tem os dois clientes, PJ e PF, tá? No PJ, cara,
vou pegar o exemplo do iFood, eu vou entrar na sua plataforma que ali tem muitos clientes interessados. O cliente, eu vou entrar porque ali tem muitos restaurantes, tá? Os dois lados precisam. Qual que é a dor do restaurante? Cara, eu preciso acessar clientes que hoje eu sei que estão dentro da sua plataforma e que eu não acesso. As pessoas estão cada vez mais usando o aplicativo próprio de comida e não querem baixar o aplicativo próprio. As pessoas não ligam mais e fazem pedido de lanche. Então, por isso, essa é a minha dor. Eu preciso ampliar o meu mercado. Eu quero que o meu delivery hoje ele é baixo. O volume de clientes vindo do estabelecimento está cada vez menor. Pegando um exemplo aqui mesmo até de um restaurante, tá? Vocês sabem quem é o maior concorrente hoje de um restaurante? De uma hamburgueria, por exemplo? É a Netflix. Porque entre eu sair da minha casa, entre eu pedir um hambúrguer na minha casa, ver o meu filme sossegado, poder assistir, e eu sair e ir até um restaurante, cara, tem uma distância enorme. Porque da minha casa eu estou no meu conforto, eu não preciso trocar de roupa, eu não preciso pensar no estacionamento onde eu vou parar, eu não gasto combustível, eu não corro risco de chegar lá e estar muito cheio, eu não corro risco de chegar lá no restaurante e o atendimento ser ruim. Eu resolvo tudo da minha casa. Por quê? Porque eu tenho uma Netflix, eu tenho qualquer outra plataforma de streaming que me gera o conforto da minha casa. Então, eu só saio da minha casa hoje para ir no restaurante, não é para comer. Eu saio para lazer. Entenda, ninguém vai até uma hamburgueria para comer hambúrguer. Ele vai por entretenimento, por lazer. Comer hambúrguer eu como na minha casa. Eu peço e como aqui. Então você tem que entender qual que é a dor dele. Por que esse cara decidiu ir até a sua hamburgueria e não decidiu pedir no delivery? Por que esse cara decidiu pedir no delivery e não ir até a sua hamburgueria? Então, por que um PJ decidiu, qual era a dor que ele tinha que fez ele aderir a você? Quando eu tenho ali a minha solução, que eu atendo hospitais públicos e privados, ambos são hospitais, mas a dor de um é diferente da do outro. O privado, por exemplo, ele está focado em eficiência. Ele quer ter maior eficiência, ele quer ter maiores ganhos. O público, ele quer resolver o problema rápido. Ele nem sempre está focado na redução de custo. Pode ser um diferencial para ele, mas a questão eu preciso resolver. Eu tenho um gargalo, eu tenho remoção de paciente, que é um custo muito elevado, eu gero transtorno para ele, e esse transtorno se converte em satisfação. Eu preciso resolver isso. O privado tem outra dor. São dois públicos com a mesma função de entrega, são hospitais, mas ambos têm características diferentes. Então dá para se diferenciar assim, tá? Aí você pode fazer no Link Canvas, como eu estava falando com você lá, você pode colocar, por exemplo, problema na cor verde, está direcionado ao PJ, que aí na hora que você colocar lá cliente PJ sofre com isso, cliente PJ, empresas do setor X, pessoas físicas do setor Y. Na hora que eu vou falar da dor, eu coloco, na empresa eu coloquei verde, então a dor verde. No cliente pessoa física eu coloquei vermelho, a dor eu vou por vermelho, que aí fica claro, você não precisa desenhar dois Link Canvas. No mesmo Link Canvas, vocês conseguem identificar. Aqui na plataforma, quando vocês forem fazer, vocês podem, não vai ter como vocês colocar por cor no StarTech, mas vocês podem escrever para qual deles você está resolvendo. Apesar de que vai ficar muito claro, mas entenda isso. Dá para resolver das duas formas sim, tá? Sem problema nenhum, tendo clientes variados aí, PJ, PF, governo, o que for. Tranquilo? Pessoal, é isso então hoje, respeitando aí o tempo de todo mundo, agradeço. Depois quem quiser pode tirar dúvida, quem quiser se conectar lá comigo lá também, pode me achar lá no LinkedIn como André Fonseca, que eu puder ajudar eu fico à disposição. E durante o processo vocês também têm os mentores de vocês em cada grupo que vão apoiar vocês, tranquilo? Então de hoje até quarta-feira, reforço aqui, vocês vão receber o convite do StarTech. Quem vai receber? Somente aquele que se inscreveu para o projeto. Às vezes tem mais de um na equipe, esse segundo ainda não vai receber. Na próxima aula, no próximo encontro, a gente vai explicar para vocês como que vocês podem inserir essa pessoa, né, essa pessoa da equipe junto no StarTech também. E aí ele tem acesso a tudo igual vocês. Tranquilo? É isso, abraço, boa noite, obrigado a vocês aí pela participação. Espero ter ajudado.